Viagem ao infinito. Do micro ao macrocosmo. Observe a grandeza da criação do nosso Deus. Vamos viajar em alta velocidade, afastando em distâncias múltiplas de 10. Um metro. É a distância de um braço esticado, ao olhar um ramo de folhas. 10 metros. Começamos nossa viagem para cima, nos afastando da origem. Já podemos ver os arbustos da floresta. 100 metros. A essa distância já podemos ver a floresta bem definida, um pedaço do lago e as edificações. 1 quilômetro. Aqui mudamos de metro para quilômetro. Já é possível saltar de paraquedas. 10 quilômetros. A cidade pode ser observada de cima. Os quarteirões mal são vistos. 100 quilômetros. Nesta altura o estado da Flórida, Estados Unidos, pode ser visto por completo. 1000 quilômetros. Como visto por um satélite. 10.000 quilômetros. O hemisfério norte da Terra, podendo-se ver parte do hemisfério sul. 100.000 quilômetros. A Terra começa a ficar pequena. 1 milhão de quilômetros. Pode ser vista a órbita da Lua em torno da Terra. 10 milhões de quilômetros. Parte da órbita da Terra em azul. 100 milhões de quilômetros. Órbitas de Vênus, Terra e Marte. 1 bilhão de quilômetros. Órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. 10 bilhões de quilômetros. A essa altura de nossa viagem conseguimos enxergar todo o sistema solar e a órbita de seus planetas. 100 bilhões de quilômetros. O sistema solar começa a desaparecer no meio do universo. 1 trilhão de quilômetros. O Sol se torna uma pequena estrela no meio de outras milhares. 1 ano-luz. Aqui mudamos para outra grandeza. O ano-luz. A estrela Sol aparece bem pequena. 10 anos-luz. Aqui só vemos estrelas no infinito. 100 anos-luz. Nada além de estrelas e nebulosas. 1000 anos-luz. A essa distância as estrelas parecem se fundir. Estamos viajando pela Via Láctea. Nossa galáxia. 10.000 anos-luz. Continuamos nossa viagem dentro da Via Láctea. 100.000 anos-luz. Agora chegamos na periferia da nossa Via Láctea. 1 milhão de anos-luz. Nessa imensa distância podemos ver toda a Via Láctea e também outras galáxias. 10 milhões de anos-luz. As galáxias tornam-se pequenos aglomerados e, entre elas, imensidões de espaços vazios. Agora vamos voltar rapidamente. 1 milhão de anos-luz. 100.000 anos-luz. 10.000 anos-luz. 1000 anos-luz. 100 anos-luz. 10 anos-luz. 1 ano-luz. 1 trilhão de quilômetros. 100 bilhões de quilômetros. 10 bilhões de quilômetros. 1 bilhão de quilômetros. 100 milhões de quilômetros. 10 milhões de quilômetros. 1 milhão de quilômetros.
100.000 quilômetros. Agora vamos diminuir a velocidade de volta. Podemos novamente ver a nossa querida Terra. 10.000 quilômetros. Existem bilhões de galáxias, e cada uma delas possui bilhões de estrelas como o Sol, e cada estrela possui inúmeros planetas. 1.000 quilômetros. O planeta Terra nada mais é do que um cisco na imensidão espacial. 100 quilômetros. O que representamos para o universo? 10 quilômetros. Deus criou tudo isso para existir vida somente aqui. Tire suas conclusões. 1 quilômetro. Deus nos trouxe aqui, e temos um propósito: dar o melhor de nós mesmos em favor dos outros. 100 metros. Nessa viagem para cima fomos a 23ª potência de 10. 10 metros. Agora vamos mergulhar na matéria, numa viagem inversa. 1 metro. Chegamos ao ponto inicial. Estamos novamente olhando para um ramo de folhas com o braço esticado. 10 centímetros. Ao mergulharmos para 10 centímetros podemos delinear uma folha do ramo. 1 centímetro. Nesta distância é possível enxergar as primeiras estruturas da folha. 1 milímetro. As estruturas celulares começam a aparecer. 100 microns. As células se definem. Pode-se ver a ligação entre elas. 10 microns. Começa a nossa viagem ao interior da célula. 1 micron. O núcleo da célula já fica visível. 1000 angstroms. Novamente a unidade de medida muda, para se adaptar ao minúsculo tamanho. Os cromossomas aparecem. 100 angstroms. Nesse micro-universo a cadeia de DNA pode ser visualizada. 10 angstroms. Os blocos cromossômicos podem ser estudados. 1 angstrom. Aparecem as nuvens de elétrons do átomo de carbono. Tudo em nosso mundo é feito disso. Pode-se reparar a semelhança do micro com o macrocosmo. 10 picômetros. Neste mundo em miniatura, podemos observar os elétrons no campo do átomo. 1 picômetro. Um imenso espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétrons. 100 femtômetro. Neste incrível e minúsculo tamanho começamos a enxergar o núcleo do átomo, ainda pequeno. 10 femtômetro. Agora temos o núcleo de um átomo de carbono bem à nossa frente. 1 femtômetro. Aqui já estamos no campo da imaginação científica. Face a face com um próton. 100 atômetros. Examinando as partículas quark. Não há mais para onde ir. Pelo menos com o conhecimento atual da ciência. É o limite da matéria. O que haverá depois dos limites? Há limites? A ciência não consegue alcançar, ou entender, tamanha perfeição. Nos prostramos maravilhados diante da grandiosa criação do nosso Deus, e exaltamos teu santo nome.